Bom, o Raim Filho chega no assunto do dia, fora de Copa. O que vocês acharam do Fernando Lázaro como técnico do Corinthians? Que coisa, hein? Cara, eu fiquei surpreso. Eu acho que o Corinthians. Quando o Corinthians fala tanto da ideia de permanecer com o Vitor Pereira, tenta com primeira opção Bruno Lage, técnico português, que trabalhou na Premier League há pouco tempo. Indicava um figurão Pois gringo. é. Aí eu estava lendo na semana passada o Meu Timão, lá onde trabalha o Rodrigo Vessone, ele falou: com a pedida muito alta do Bruno Lage, já estão no Corinthians repensando a história do técnico estrangeiro por conta do gasto com comissão técnica de um ano mais complicado que o Corinthians. O Corinthians vai ter que pagar a parcela para a Caixa essa vez. Ficou 2 anos sem pagar nada. 70 milhas, é. E aí tal. E o Vitor Pereira custava mais de 3 milhões de sua comissão por mês. Era um dos técnicos mais caros do país, a comissão. E agora, assim, com o Fernando Lázaro, é uma solução caseira de um. Daí, assim, a comissão de 3 milhões passa a ser 300 mil menos até. Então, gasto agora. Aí, então, para mim, foi surpresa, porque mudou o rumo completamente de perfil de técnico. Segunda coisa, é um técnico promissor, sim. Nós vamos explicar a questão da seleção brasileira, porque acho que aí está a interrogação ou a dúvida. Mas é um técnico promissor no momento em que o time vinha, o clube vinha apostando em gente cascuda para lidar com um elenco cascudo. Com todo o respeito que o Lázaro e fato, já trabalhou com todos os técnicos do Corinthians, Mano, Carille, Totite, sobretudo, tal. Para mim é aquilo. Na hora que ele tiver que barrar o Renato Augusto, o Fagner, o Gil, o Cássio, velho, não tem. Vai comer na Duríssimo. mão do jogador. Vai comer na mão de jogador grande, não tem como. Mas me parece ser uma solução, pegando os exemplos do São Paulo, como o André Jardim. Ele tem o perfil do André Jardim, Sim. que tinha acabado trabalhando em todas as categorias de base e tal, não sei o que lá, já tinha experiência também em seleção de base e tal. Não aguenta o Rojão, a não ser que tenha muito respaldo. Aí, eu acho que daí aparece a interrogação que ele integrava a comissão técnica da seleção brasileira. Seriam os observadores e adversários da seleção brasileira. É. Estava em Turim na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Aí, quando veio a notícia que o Lázaro não iria integrar mais a comissão técnica, estava voltando ao Brasil e não iria ao Catar, aí eu falei: tem coisa aí. Tem coisa. E aí ele foi anunciado hoje oficialmente como técnico do Corinthians. O que fica no imaginário do torcedor do Corinthians, esse é um sinal que o Tite pode voltar depois da Copa? Eu acho que pode ser. Eu acho que Pois pode é. ser. Mas é curioso isso. Mas É a primeira coisa que me vem à cabeça. é, Não tem um anúncio do Fernando Lázaro como técnico, a não ser que fosse um gênio que estivesse lá e aí ninguém estava enxergando direito, se não tem uma coisa a ver com a possível volta do Tite. Mas a conversa com relação ao Tite é que ele, vai ficar um ano sem fazer nada, né? Era ou a 6 primeira meses, conversa. aquela coisa. Todo mundo, É. Dois, ele vai tentar se arrumar fora do Brasil, né? é. Na Uhum. Europa, tal, com prestígio de Copa do Mundo, não sei o quê. O cenário de trabalhar no Brasil estava meio fora de colocação. Sei lá, É. seja um fracasso absoluto na Copa, caia na primeira fase e tudo mais. Mas agora, com essa história do Fernando Lázaro, a coisa fica estranha. Já tem gente falando que já tem especulações dizendo o seguinte: o Tite topou voltar, mas assumiria só depois do estadual. E Pode aí, até enquanto ser, tá isso, o vendo? Fernando Lázaro ficaria lá. O fato, né, Tironi, é que os clubes sem técnico se apressaram dessa vez, né? Então, o Sim, Santos fechou com o Odair semana passada, o Atlético anunciou o Cudê no sábado, acho uma boa contratação do também Atlético, acho. acho mesmo uma boa contratação. E o Corinthians anunciou o Lázaro nesse domingo. Falta o Vasco, faltam poucos times definir seus treinadores Vasco, para Bahia, largar com o planejamento, exato, para largar com o planejamento para a temporada seguinte, que promete ser muito difícil mesmo. fora que dependendo, depois da Copa vai ter uma definição do novo técnico da seleção, né?
que também pode dar uma Isso, bagunçada aí. Pode ser o pode, Dorival pode Júnior, mesmo. pode ser o Diniz, pode ser Pode. o Abel Ferreira, que É. dá uma Uhum. bagunçada boa. Se a jogada do Corinthians for essa, aí eu acho bem legal, né? Você bota lá o Fernando Lázaro, joga o estadual, beleza, e o Tite volta depois. Aí seria, É. Sim, seria demais. sim. Mas, assim, é curioso, porque a conversa com relação ao Tite é que queria outros voos, que ele não queria voltar para o Corinthians Sim, e eu tudo acho que mais e tal. assim, eu me colocando no lugar dele, né, em termos de desenvolvimento da carreira, voltar ao Corinthians, já fez tudo no Corinthians, né? Já fez tudo, Sei exatamente. lá. É, Mas e não significaria ir para outro clube brasileiro, não, é isso. É uma outra pegada para a carreira, né? exato. Agora, eu não sei se tem É, mercado também, né, Tino? É aquilo que a gente fala. Mesmo o fora do Galhardo, Brasil. galera, que tava, vou ficar até o meio do ano sem clube. Então, talvez não tenha mercado, talvez seja mais um desejo do que exatamente É, eu vou escolher exatamente, onde eu trabalhar. quero ir, né? É. Se a jogada do Corinthians foi essa, acho que é uma baita jogada.